No Egito, tudo estava em silêncio, mas aquele silêncio não era paz. Era o silêncio antes da guerra, antes da batalha entre o Deus verdadeiro e o rei que se achava um Deus. O trono estava montado, o império de pé, e o faraó acreditava que nada nem ninguém poderia desafiá-lo. Mas o tempo da opressão estava chegando ao fim. Moisés caminhava novamente pelos corredores do palácio egípcio. Seus passos eram lentos, firmes, solenes. Arão o acompanhava. Os guardas observavam, silenciosos, temendo aquele homem que carregava não apenas um cajado, mas uma ordem divina. Quando chegaram diante do trono, Faraó ergueu o queixo, arrogante, como se fosse impossível que qualquer força do universo pudesse afrontá-lo. Arão falou, com a voz projetada pelas paredes do palácio. Assim diz o Senhor, o Deus dos Hebreus: deixe o meu povo ir. Faraó sorriu, um sorriso de desprezo. Vocês ainda estão aqui? Já não disse que não deixarei Israel ir? O coração do rei estava firme como pedra, menos exatamente como Deus havia dito. A guerra espiritual estava oficialmente declarada. Moisés apertou o cajado. O ar mudou. Era como se o próprio Egito prendesse a respiração. Moisés ergueu o olhar. Com isso saberás que eu sou o Senhor. E assim começou. A primeira praga, o Nilo se torna sangue. Moisés e Arão foram até o rio Nilo, o coração do Egito, a fonte da vida, o orgulho do império. Sacerdotes, pescadores e trabalhadores olhavam com curiosidade e desprezo. Moisés levantou o cajado sobre as águas. O impacto foi imediato. O rio estremeceu, o vento mudou, e então, como se o próprio céu tivesse sangrado, o Nilo se tornou vermelho como sangue. Peixes morreram instantaneamente. O cheiro tornou-se insuportável. Os sacerdotes ficaram horrorizados. O rio sagrado, antes símbolo de vida, agora era símbolo de morte. O Egito havia sido atingido no seu orgulho, mas Faraó permaneceu duro, frio, imóvel. Ele olhou para Moisés e disse: isso não é nada, não deixarei Israel ir, e voltou para o seu palácio. A segunda praga, as rãs. Dias depois, Moisés voltou ao trono. Deixa o meu povo ir. Faraó recusou. Moisés ergueu o cajado, e então vieram as rãs. Elas surgiram do nada menos das águas, da terra, das casas, saltavam sobre camas, panelas, templos, sobre o próprio trono do faraó. O Egito inteiro estava coberto por rãs, em quantidade impossível de ser imaginada. Faraó finalmente cedeu por um instante. Peça ao seu Deus para tirar isso. Eu deixarei o povo ir. Mas quando as rãs morreram e foram amontoadas em montes fétidos, Faraó voltou atrás. Seu coração novamente se endureceu. A terceira praga, o pó se torna piolhos. Moisés tocou a poeira da terra, e o pó se transformou em piolhos menos, cobrindo homens, mulheres, sacerdotes, animais. Até os magos do Egito confessaram: isto é o dedo de Deus. Mas Faraó não cedeu. A quarta praga, moscas perversas. Nuvens escuras surgiram no céu. Não eram tempestades, eram moscas, milhões delas, tomando cada casa, cada objeto, cada canto do Egito. Mas na terra de Gósen, onde viviam os hebreus, não havia uma única mosca. Era um sinal claro. Deus estava marcando a diferença entre seu povo e os inimigos. Faraó começou a tremer por dentro. Prometeu libertar o povo, mas quebrou a promessa. Mais uma vez. A quinta praga, a morte dos animais. Deus enviou uma praga mortal sobre o rebanho egípcio. Cavalos, camelos, bois, ovelhas. Todos começaram a cair mortos, um por um. Mas novamente, nenhum animal entre os hebreus morreu. O orgulho do Egito começava a ruir. Mesmo assim, o coração do faraó era uma fortaleza de pedra. A sexta praga, úlceras. Moisés jogou cinzas ao alto. O vento soprou, e onde quer que tocasse, surgiam tumores dolorosos na pele dos egípcios. Até os sacerdotes, antes tão arrogantes, caranochou, cobertos de chagas, incapazes de ficar diante de Moisés. Mas o rei, mesmo sofrendo, mesmo vendo seu povo clamar, permanecia implacável. A sétima praga, chuva de granizo e fogo. O céu escureceu. Relâmpagos cortavam o horizonte. E então caiu um granizo como nunca antes fora visto. Granizo misturado com fogo, destruindo plantações, ferindo animais, derrubando árvores. Era uma cena apocalíptica. Faraó pela primeira vez confessou: pequei desta vez. O Senhor é justo. O meu povo e eu somos culpados. Mas quando
o granizo cessou. Seu coração endureceu novamente. A oitava praga, gafanhotos. O vento leste soprou durante um dia inteiro. E ao amanhecer, o céu voltou a se mover. Eram gafanhotos, uma nuvem viva, densa, engolindo o sol, cobrindo o Egito inteiro. Nada verde permaneceu. Tudo foi devorado. Faraó suplicou: perdoe meu pecado. Só desta vez. Mas assim que houve alívio, ele voltou atrás. A nona praga, Travis Tete. O Egito, conhecido como a Terra do Sol, agora estava mergulhado na escuridão mais profunda. 3 dias sem luz. 3 dias sem ver o próprio corpo. 3 dias em que ninguém se movia. Mas na terra dos hebreus, havia luz. Deus estava mostrando sua soberania sobre Ra, o Deus Sol do Egito. Faraó, enfurecido, expulsou Moisés. Saia da minha presença. Se eu te vir de novo, morrerás. Moisés respondeu: você disse a verdade. Não me verá mais. Mas antes de sair, ele deixou a sentença final. A preparação para a praga final. Assim diz o Senhor: à meia-noite, eu passarei pelo Egito. Um silêncio mortal tomou conta da sala. E todo primogênito morrerá. Desde o filho do faraó até o filho do escravo. O Egito sentiria uma dor que nunca esqueceria. O coração de pedra do faraó estava prestes a ser quebrado pela força de Deus. Moisés saiu do palácio sabendo que o fim estava próximo, mas também sabia que essa praga seria tão poderosa que mereceria uma história própria. Assim começou a maior demonstração do poder de Deus que o mundo já viu. As pragas não eram apenas juízos, eram mensagens, uma guerra espiritual entre o Deus vivo e os falsos deuses do Egito. E agora, o Egito marchava rumo à sua noite mais sombria. No próximo episódio, a primeira Páscoa menos a noite em que o anjo da morte desceu ao Egito. Se inscreva no canal Universo Bíblico, a Bíblia como você nunca viu, do Gênesis ao Apocalipse.